Olá, que bom ter a audiência do Júris 360 Lab com a gente de novo para mais uma análise aprofundada. Hoje, o nosso foco são os recursos representativos de controvérsia do STJ, os RRCs. Sabe, aquelas decisões importantes que ajudam a uniformizar o entendimento e trazem uma segurança jurídica fundamental para todo mundo. E olha, para garantir que a informação está bem sólida, a gente vai trabalhar com temas que transitaram em julgado até 19 de março de 2025, tá? Isso com base nos dados que a gente levantou em 30 de junho de 2025. Neste primeiro bloco, vamos começar explorando as 5 primeiras teses que selecionamos de direito processual civil. Ok? Vamos analisar isso? Com certeza. É sempre muito importante, né, revisitar essas teses que já estão firmadas. Ajuda demais na prática jurídica do dia a dia e também, claro, para a gente entender melhor como a jurisprudência se consolida. Perfeito. Então, começando pelo tema 887. Esse foi julgado lá em 2015. A discussão principal era sobre execução individual de sentença de ação civil pública. Aquela famosa das cadernetas de poupança, sabe? O caso do Banco do Brasil, o Plano Verão. A pergunta era: dava para incluir expurgos inflacionários e juros remuneratórios na hora de executar, mesmo se isso não estivesse, assim, escrito claramente na decisão original da ACP? Então, o STJ fez uma separação bem clara aí. Primeiro, os juros remuneratórios. Não pode incluir se não teve condenação expressa lá na ACP, tá? Se a pessoa quiser esses juros, ela tem que entrar com uma ação individual de conhecimento para pedir isso. Entendi. Ação própria para isso. Isso. Agora, os expurgos inflacionários posteriores, esses sim. Esses entram, mas entram como correção monetária plena. É que correção monetária é matéria de ordem pública, né? O objetivo é recompor o valor da moeda que se perdeu com a inflação. Certo. E um detalhe-chave: a base de cálculo para esses expurgos é o saldo que existia na conta lá na época do Plano Verão, em janeiro de 1989. Não vale para valores depositados depois, viu? Ah, boa essa observação da base de cálculo. A distinção é essa. Juros remuneratórios são um plus, um rendimento que depende de ter sido pedido e concedido na sentença. Já a correção via expurgos é para manter o valor do dinheiro no tempo. Coisa diferente. Faz todo sentido essa distinção. É um ponto que sempre gera um pouco de confusão, né? Agora, mudando de assunto, mas ainda em processo civil. O tema 880, julgado em 2017. Aqui fica bem interessante. Qual o efeito daquela demora do poder público, sabe? Quando ele enrola para fornecer documentos que a gente precisa para a execução de uma sentença. Isso mexe com o prazo prescricional para executar? Olha, a resposta do STJ foi bem direta. A demora não impede o prazo de prescrição de correr. Não impede mesmo. Desde uma mudança que teve lá na Lei 10.444 de 2002, que alterou o CPC antigo e que foi mantida no Código atual, no artigo 475-B e correspondentes, a juntada desses documentos pelo poder público, que é o devedor, não é mais, assim, indispensável para a pessoa poder calcular e começar a execução. Ah, então o credor não precisa esperar. Não precisa ficar esperando indefinidamente. A demora do governo, seja por qual motivo for, não serve de desculpa para o prazo prescricional não correr. Continua valendo a súmula 150 do STF. Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. Entendi. Ou seja, a mensagem para o credor é: se mexe, corre atrás, usa os meios que você tem para calcular o valor e iniciar a execução. Se não, o direito pode prescrever sim. Não dá para culpar só a demora do outro lado. Coloca um ônus na diligência do credor também, né? Faz sentido. Exato. Mudando um pouco o foco agora, vamos para o tema 879, esse é de 2016. A questão aqui era sobre a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Ela teria interesse jurídico para ser parte ré ou assistente naquelas ações de usuários contra as concessionárias de energia. Ações discutindo cobrança, pedindo devolução de valor, a tal repetição de indébito. Nesse caso, a definição do STJ foi que, como regra geral, a ANEEL não tem esse interesse jurídico para participar dessas ações. Ah, não tem. Em regra, não. O entendimento foi que a disputa ali é, na essência,
sobre o contrato, a relação direta entre o consumidor e a empresa que fornece a energia. Sabe, a presença da agência reguladora, da ANEEL, não seria em princípio necessária para resolver essa briga específica sobre o contrato de fornecimento de energia. É uma questão mais entre as partes mesmo. Interessante essa delimitação, ok? Voltando para as ações civis públicas, que a gente falou lá no começo. O tema 877, de 2015, esse tratou de um ponto super importante na execução individual. Quando exatamente começa a correr o prazo de prescrição para a pessoa entrar com a sua execução individual. Pois é, essa é uma dúvida clássica. E o STJ definiu um marco bem claro. O prazo prescricional começa a contar a partir do trânsito em julgado da sentença coletiva. Da sentença da ACP principal, então. Exatamente. Quando não cabe mais recurso daquela decisão da ação civil pública, aí começa a correr o prazo para os beneficiários entrarem com suas execuções individuais. E um detalhe importante que o STJ ressaltou: considerou que não precisa daquela providência do artigo 94 do Código de Defesa do Consumidor, sabe? Aquela publicação de editais para avisar todo mundo. Ah, não precisa do edital. Não precisa para começar a contar o prazo. Isso trouxe muito mais clareza e segurança jurídica, né? Porque fixa um momento único e certo, o fim da discussão na ação principal, como gatilho para começar a contagem da prescrição das execuções de cada um. Um marco claro realmente facilita bastante a vida. Sem dúvida. E para a gente fechar este primeiro bloco de análise, o tema 876, julgado um pouquinho antes, em 2014. Uma questão bem prática, de dia a dia de fórum mesmo. A falta de indicação do CNPJ da empresa ou do CPF-RG da pessoa física lá na petição inicial. Isso pode fazer o juiz indeferir de cara uma execução fiscal? A resposta do STJ foi não. O indeferimento da petição inicial da execução fiscal só por faltar esses dados, CPF ou CNPJ, é descabido. Mesmo com a lei do processo eletrônico exigindo. Mesmo assim, o fundamento principal é que a lei específica, a Lei de Execução Fiscal, a LEF, Lei 6.830 de 80, lá no artigo 6º dela, não coloca esses dados como requisitos essenciais da petição inicial. E como a LEF é uma lei especial para a execução fiscal, ela prevalece sobre leis gerais, como essa do processo eletrônico, o artigo 15 da Lei 11.419, que realmente exige esses dados. Mas para a execução fiscal, vale a LEF. Entendi. A lei especial prevalece. Isso. O objetivo foi evitar um excesso de formalismo, né? Impedir que uma execução fiscal deixe de prosseguir só por causa da falta de um dado que a lei específica dela não exija como indispensável. Ótimo, muito claro. Então, só para recapitular rapidinho o que a gente viu neste bloco. Passamos pelo tema 887 sobre juros e expurgos na execução de ACP de poupança, o 880, que trata da prescrição na execução contra ente público e a questão dos documentos, o 879, sobre o interesse ou não da ANEEL em ações de usuários. Vimos também o 877, definindo o início da prescrição na execução individual de ACP a partir do trânsito em julgado da coletiva. E fechamos com o 876, que diz que a falta de CPF, CNPJ, não pode indeferir a inicial da execução fiscal. Analisamos então os 5 primeiros temas selecionados de direito processual civil. Nos veremos no próximo bloco para continuar essa exploração dos RRCs do STJ. Olá, estamos de volta para continuar nossa conversa sobre direito processual civil, olhando mais de perto algumas teses do STJ. Hoje a gente separou mais 5, seguindo a mesma linha, para entender o que o tribunal decidiu e, claro, por quê. Vamos começar com um tema bem comum, né? Seguro DPVAT. É o tema 875. A questão é: quando começa a contar o prazo para pedir indenização por invalidez permanente? Porque assim, como saber o momento exato em que a pessoa tem certeza que aquela invalidez não vai melhorar, que é para sempre? É complicado, né? Pois é, essa é a chave da questão. O STJ, lá em 2014, bateu o martelo nisso. A regra geral é que o prazo começa a contar da ciência inequívoca. E essa ciência, via de regra, precisa de um laudo médico. Sabe, aquele documento formal que diz, olha, a invalidez é permanente. Entendi. O laudo como marco. Mas, e se a invalidez for muito óbvia?
tipo uma amputação, algo que não deixa dúvida, ou se a pessoa demora para conseguir o laudo. Boa pergunta. A tese pensou nisso também. Ela abre as exceções, tá? Se a invalidez for notória, assim, evidente, ou se no processo ficar provado que a vítima já sabia antes, mesmo sem um laudo formal. Aí o prazo pode ter começado antes. Mas olha, a regra principal continua sendo o laudo. Ele dá mais segurança para todo mundo, né? Sobre quando o relógio começou a correr. Certo. Busca um equilíbrio então. Faz sentido. Mudando um pouco de assunto, mas ainda falando de responsabilidade. Tema 874. Cadastro de emitentes de cheques sem fundos, o CCF. A dúvida era se o Banco do Brasil, que administra esse cadastro, tinha que avisar o devedor antes de botar o nome dele lá. Essa era a discussão. E o STJ, em 2015, disse que não, que essa obrigação não é do Banco do Brasil. O BB, ele só opera o sistema, o Cadastro Nacional. Entende? Quem tem que notificar antes é o banco sacado. O banco da pessoa, onde ela tem a conta. Exatamente, o banco que devolveu o cheque. É com esse banco que o cliente tem a relação direta ao contrato. O BB só recebe a informação e inclui no cadastro. Ah, tá. Separa bem os papéis, né? O gestor do sistema e o banco do cliente. Entendi. Isso. A notificação prévia é super importante, claro, para o direito de defesa, mas a responsabilidade é de quem tem a relação com o correntista. Beleza. Agora, vamos para um clássico de disputa de imóvel. Tema 872. Embargos de terceiro. Aquela situação. Alguém compra um imóvel, não registra logo, aí o antigo dono sofre uma execução e o credor pede a penhora daquele bem, que no papel ainda é do devedor. O comprador entra com embargos para liberar o imóvel. E aí quem paga os honorários do advogado nessa confusão? Aqui o STJ usou um princípio-chave, o da causalidade. Basicamente, quem deu causa ao processo paga a conta. Isso foi decidido em 2016. Então, se o comprador, o embargante, foi quem não atualizou o registro do imóvel lá no cartório, ele deu causa à penhora errada, né? Sim, se estivesse registrado, o credor veria que não era mais do devedor. Exato. Nesse caso, o comprador arca com a sucumbência. Foi a falta de registro dele que gerou o problema. Faz sentido. Mas e se o credor, mesmo avisado que o imóvel já era de outro, insistiu na penhora? Teimou, digamos assim. Aí a coisa muda. A tese também cobre isso. Se o credor, o embargado, mesmo sabendo da venda, insistiu na penhora ou ficou contestando os embargos sem ter razão, aí ele que vai arcar com os custos. A análise vê quem começou o problema, mas também quem insistiu nele sem necessidade. É a boa-fé processual entrando em jogo. Entendi. A responsabilidade acompanha a causa e a teimosia. Bem claro. Bom, seguindo para a fase de execução, tema 871. Honorários do perito na liquidação de sentença. Sabe quando o processo acaba, tem um vencedor, mas o valor exato a ser pago ainda não está definido. Precisa liquidar. E às vezes o juiz manda fazer uma perícia para calcular esse valor. A pergunta é, quem adianta o dinheiro para pagar o perito nesse caso? Então, a decisão do STJ de 2014 foi bem direta. Na fase de liquidação de sentença, seja por arbitramento ou artigos, quem tem que adiantar os honorários do perito é o devedor. O devedor. Por quê? Olha, a lógica, geralmente, aqui a liquidação só existe porque o valor não está claro. E é o devedor quem, digamos, está resistindo ao pagamento ou cuja obrigação precisa ser medida. Então, adiantar esse custo da perícia, que é essencial para definir o valor final, acaba sendo um ônus processual dele naquela fase. Ok. Entendido o racional. Para a gente fechar este bloco, o tema 870. Prescrição. Mais especificamente, a interrupção da prescrição pela citação. A dúvida aqui é, se uma pessoa entra com um processo, o réu é citado, mas depois esse processo é extinto, sem julgar o mérito. Sei lá, o autor desiste. Essa citação que aconteceu lá atrás serviu para interromper o prazo de prescrição? Sim, serviu. O STJ consolidou isso lá em 2008, a citação válida interrompe a prescrição, mesmo que o processo depois seja extinto, sem resolver o mérito. O importante é que a citação tenha sido feita corretamente. O efeito de interromper a contagem do prazo aconteceu naquele momento. Do prazo volta a contar quando?
Ele volta a correr do zero a partir do trânsito em julgado da decisão que extinguiu o processo anterior, ou seja, quando aquela decisão de extinção se torna definitiva. Nossa, isso é bem relevante. Quer dizer que mesmo um processo que não deu em nada no final, em termos de decisão sobre o direito, ele zera o cronômetro da prescrição? Exatamente, porque a citação válida mostra que a pessoa não estava inerte, ela tentou exercer o direito dela. E a inércia que a prescrição pune, né? A extinção depois não apaga esse ato inicial. Muito bom. Essas teses mostram bem como o STJ vai afinando as regras do jogo processual, né? Desde coisas do dia a dia até estratégias mais complexas. Bom, por hoje é isso. Nos veremos no próximo bloco. Curtiu? Deixa o like e inscreva-se. Olá! Vamos continuar nossa análise de entendimentos importantes do STJ em direito processual civil. No bloco anterior, a gente já viu algumas teses e agora vamos mergulhar em mais 5. Bem relevantes para o dia a dia, né? São as teses 869, 794, 769, 766 e 743. Tem bastante coisa aí sobre prescrição, competência, penhora. Isso, e também sobre saúde e a execução daquelas multas diárias, as astrintes. Temas bem práticos mesmo. Vamos lá, então. Começando pela tese 869. A questão era, se um processo é extinto sem julgamento do mérito, a citação que foi feita lá no começo ainda vale para interromper a prescrição. O STJ disse que sim, em regra. A citação válida, feito direitinho, interrompe o prazo. Isso já vinha lá do CPC de 73. Exato. A ideia é que, se a parte foi diligente, buscou o judiciário, a citação mostra isso. Interrompe a contagem. Mas tem exceção, né? Tem sim. O próprio STJ ressalvou. Não interrompe se a extinção for por negligência das partes ou abandono da causa. Aqueles incisos 2º e 3º do antigo artigo 267. Nesses casos, a inércia foi da própria parte, então não faria sentido beneficiá-la. Entendi. E o prazo, quando ele volta a correr? Aí que está o ponto-chave que a tese firmou. Só depois do trânsito em julgado da decisão que extinguiu o processo sem analisar o mérito. Isso dá segurança jurídica, né? Define um marco temporal claro. Antes disso, a parte não pode ser prejudicada. Faz sentido. Bom, vamos mudar de arena agora, literalmente. Tese 794, sobre justiça desportiva. Imagina a situação. Decisões da justiça desportiva sobre campeonatos nacionais sendo questionadas em vários lugares do Brasil ao mesmo tempo. Uma confusão, né? Exatamente. Poderia ter uma decisão num estado mandando o time X jogar, e outra em outro estado dizendo que não pode. Aí vira o caos. E o que o STJ decidiu para organizar isso? Definiu que a competência é do foro, do local da sede da entidade que organiza o campeonato. Se for um campeonato nacional da CBF, por exemplo, a ação tem que ser proposta lá onde fica a sede da CBF. Ah, concentra tudo num lugar só. Isso, para evitar decisões conflitantes e garantir que a decisão judicial tenha alguma efetividade nacional. E tem outro ponto importante na tese. Qual? A entidade organizadora, tipo a CBF no exemplo, tem que ser incluída no processo, tem que estar no polo passivo, Por quê? para ela ser obrigada a cumprir, Exatamente. para que a coisa julgada, a decisão final, vincule quem realmente tem o poder de fazer acontecer o que foi decidido. Senão, a decisão podia virar letra morta, né? Certo, muito lógico para dar efetividade. Agora, um tema que mexe com o bolso das empresas. Tese 769, penhora de faturamento. O que mudou aqui? Antes tinha que esgotar todas as outras tentativas de achar bens, né? Antes da Lei 11.382 de 2006, era bem mais rígido. Tinha essa exigência de esgotamento prévio de outros meios. Agora não é mais assim tão rígido, absoluto. E no CPC de 2015, como ficou? A penhora de faturamento está lá na ordem preferencial do artigo 835, mas é a 10ª opção. Então, para chegar nela, o credor precisa mostrar que os bens que vêm antes na lista, tipo imóveis, veículos, não existem ou são difíceis de vender, sabe? Ou o juiz pode mudar a ordem. Pode, mas tem que justificar. O parágrafo 1º do 835 permite essa inversão, mas exige fundamentação do juiz. E, importante, a tese reforça que penhora de faturamento não é a mesma coisa que penhora de dinheiro em conta. É bem diferente. E tem a questão da empresa não quebrar, né? O princípio da menor onerosidade. Fundamental.
O artigo 805. A penhora tem que ser fixada num percentual que permita a empresa continuar funcionando. Não pode inviabilizar a atividade. Mas atenção, não basta a empresa só dizer, isso vai me quebrar. Ela precisa provar. Tem que apresentar dados concretos, balanços, fluxo de caixa, mostrando que aquele percentual específico é insuportável. A alegação genérica não cola. É um equilíbrio difícil, né, entre pagar a dívida e manter a empresa viva. Sem dúvida. A tese tenta justamente ponderar esses dois lados da moeda. Saindo do empresarial e indo para a saúde. Tese 766. Uma dúvida comum. O Ministério Público pode entrar com ação pedindo remédio ou tratamento para uma pessoa só, um caso individual? Pode. O STJ afirmou que o MP tem legitimidade sim. Mesmo não sendo um caso coletivo. Mesmo sendo individual, o argumento central é que o direito à saúde é um direito indisponível. A pessoa não pode simplesmente abrir mão da saúde dela. E a Lei Orgânica do Ministério Público, Lei 8.625 de 93, lá no artigo 1º, já prevê a defesa desses direitos indisponíveis pelo MP. Então a natureza do direito que justifica a atuação. Perfeito. Por ser indisponível, o MP tem o dever de atuar. Seja para um, seja para muitos. É a proteção de um direito fundamental. Reforça o papel do MP nessa área, né? Com certeza. Para fechar este bloco, a última tese de hoje, 743, sobre a execução da multa diária, as astrens. Aquela multa que o juiz aplica para forçar o cumprimento de uma liminar, uma tutela antecipada. Quando que o credor pode efetivamente cobrar essa multa? A tese definiu um marco temporal claro. A execução provisória dessa multa só pode acontecer depois que vier a sentença de mérito confirmando a decisão que aplicou a multa. Então não basta a decisão da liminar. Precisa da sentença final confirmando. Exatamente. E tem mais um detalhe. Mesmo depois da sentença confirmando, se houver um recurso contra essa sentença e esse recurso tiver efeito suspensivo... Aquele que impede a decisão de gerar efeitos imediatos? Isso. Se o recurso tiver efeito suspensivo, aí também não pode executar a multa provisoriamente. Tem que esperar o julgamento do recurso ou o fim do efeito suspensivo. Entendi. A lógica é que a multa depende da decisão principal, né? Se a decisão principal ainda pode cair ou está suspensa, a multa não pode ser cobrada ainda. Precisamente. A multa é acessória à obrigação principal que foi imposta na tutela provisória. A exigibilidade dela fica condicionada à confirmação dessa decisão e à ausência de impedimento recursal. Clareou bastante. Bom, com essa análise sobre as astrentes, fechamos, então, essas 5 teses do STJ, a 869 sobre prescrição, 794 sobre competência desportiva, 769 tratando da penhora de faturamento, 766 sobre a legitimidade do MP na saúde individual e a 743 definindo quando executar a multa diária. Muita informação importante para quem lida com processo civil, né? Com certeza, são decisões que impactam diretamente a estratégia processual e o dia a dia no fórum. Nos veremos no próximo bloco. Curtiu? Deixe like e inscreva-se. Olá! Estamos de volta para continuar nossa análise aprofundada das teses do STJ em Direito Processual Civil. É bastante coisa, a gente sabe. Bastante mesmo. Então vamos direto ao que interessa, né? Mais um bloco aqui para a gente entender esses julgados. Vamos lá. Hoje a gente vai olhar mais 5 teses. A 742, a 724, 723, 721 e a 717. Preparado? Preparadíssimo. Ótimo. Então, começando pelo tema 742. A discussão aqui foi bem específica, né? Sobre os limites do que o juiz pode decidir. Exato. Quer dizer, numa ação individual, o juiz podia condenar o réu a pagar um tal de dano social, algo que nem foi pedido pelo autor. E pior, né? Mandar esse dinheiro para um terceiro, tipo um fundo que não tinha nada a ver com a história. Isso. E aí, qual foi a do STJ? Olha, o STJ foi claro, não pode. Uma decisão assim é nula, configura o que a gente chama de julgamento extra petita. Fora do pedido. Justamente, além de ser fora do pedido, o réu nem teve chance de se defender sobre isso, né? E beneficia alguém que não estava na disputa. Então, assim, não tá para inventar essa condenação do nada numa ação só entre duas partes. Entendi. O pedido e as partes do processo delimitam a atuação do juiz, né? Faz todo sentido. Com certeza.
Bom, agora vamos para dois temas que são meio que irmãos, né? O 724 e o 723. Ambos ligados àquela ação famosa do IDEC contra o Banco do Brasil, sobre poupança. Ah, sim. Plano verão, expurgos inflacionários, isso deu o que falar. Pois é. O tema 724 tratou da legitimidade. Basicamente, quem podia cobrar a dívida reconhecida na sentença coletiva. Isso. A dúvida era: qualquer poupador que foi prejudicado podia entrar com execução individual? Ou precisava ser associado ao IDEC, que foi quem moveu a ação original? E a resposta foi: Foi que sim. Qualquer poupador, ou até os herdeiros, né, os sucessores, tem legitimidade para pedir o cumprimento individual daquela sentença específica. Não precisa ter sido associado ao IDEC. ah, que bom. Isso vem da força da coisa julgada da sentença coletiva. A ideia é proteger todo mundo que foi afetado, sabe? Certo. E isso já puxa o gancho para o tema 723, que foi mais fundo nisso. Exatamente. A questão no 723 era: essa sentença do Banco do Brasil valia para o país inteiro ou só para quem morava lá no Distrito Federal onde a ação correu? E também onde o poupador podia entrar com a sua execução individual, né? Isso, tinha essa dúvida também. Então o STJ definiu duas coisas importantes. Primeiro, a sentença vale para o Brasil todo. Tem eficácia erga omnes, nacional. Qualquer pessoa que tinha caderneta de poupança no Banco do Brasil em janeiro de 1989 foi coberta. Não importa onde morava. Ufa. E segundo, para facilitar a vida do poupador, ele pode escolher onde entrar com a execução. Pode ser no seu próprio domicílio ou lá no Distrito Federal. Entendi. Isso é importante para dar efetividade, né? Para a decisão coletiva realmente alcançar quem de direito. Sem dúvida. Garante o acesso à justiça e evita limitar a decisão geograficamente ou por associação. Perfeito. Agora mudando um pouco de assunto. Saindo das ações coletivas e indo para execução contra a fazenda pública. Tema 721. Isso. Aqui a situação é um pouco diferente. Pensa numa execução contra o governo, União, Estado, Município. E o governo não contesta, não apresenta embargos. Ok, aceitou a dívida, digamos assim. Aí depois que a execução já começou, o credor pensa: o valor é um pouco acima do limite para receber por RPV, que é mais rápido. Vou abrir mão dessa diferença para me encaixar na RPV. Entendi. Uma estratégia para receber mais rápido abrindo mão de uma partezinha. Exato. A pergunta foi: nesse caso, mesmo o credor renunciando a uma parte para receber por RPV, a Fazenda ainda tem que pagar honorários de advogado? Parece que sim, né? Afinal, precisou da execução. Pois é, mas o STJ disse que não. A tese foi: não cabem honorários advogatícios nesse cenário específico. Ué, mas por quê? A lógica foi a seguinte: a regra geral lá do artigo 1º-D da Lei 9.494/97 diz que não tem honorários em execução contra a Fazenda se não houver embargos. Como nesse caso não houve embargos, a Fazenda inicialmente não deu causa àquela fase litigiosa dos embargos. O caminho natural seria o precatório. A escolha pela RPV com a renúncia foi uma opção do credor, depois que a execução já tinha começado sem resistência da Fazenda. Então, o princípio da causalidade não justificaria os honorários aqui. Entendi. A isenção original por falta de embargos prevaleceu, mesmo com a manobra para RPV depois. Interessante. É uma interpretação bem focada na letra da lei e na sequência dos fatos. E para a gente fechar este bloco, o tema 771. Esse mistura direito de família com o processual civil, né? Isso mesmo. A discussão era sobre a legitimidade do Ministério Público. O MP pode entrar com uma ação pedindo alimentos por uma criança ou adolescente? Mesmo se essa criança tiver pais, com poder familiar, tudo certinho. E sem estar naquela situação de risco que o ECA menciona? Exatamente essa era a dúvida. E também se a existência de defensoria pública na comarca impediria a atuação do MP. E aí? O MP pode ou não pode? Pode sim. O STJ confirmou a legitimidade ativa do Ministério Público para propor ação de alimentos em favor de crianças e adolescentes. Ah, interessante. E essa legitimidade, segundo o STJ, independe se os pais exercem o poder familiar, se há ou não situação de risco lá do artigo 98 do ECA, e também não importa se tem defensoria na cidade. Mas qual o fundamento principal para isso? O direito a alimentos é considerado um direito individual indisponível.
é fundamental para a criança, para o adolescente. E o MP tem o dever constitucional de defender esses direitos indisponíveis. Então ele pode agir para garantir os alimentos. Entendi. O foco é total na proteção da criança e do adolescente, né? Colocando o direito deles acima dessas outras questões. Exatamente. É a proteção integral. Muito bom. E com isso, então, fechamos mais esse bloco denso, né, mas muito importante de processo civil no STJ. Passamos pelas teses 742, 724, 723, 721 e 717. Foi uma boa passada, cada uma com suas implicações práticas bem relevantes, né? Desde o que o juiz pode ou não fazer numa sentença até o alcance de uma decisão coletiva e o papel do MP. Exato. Esperamos que essa nossa conversa tenha ajudado a clarear as ideias. A gente se vê no próximo bloco para continuar essa análise. Até lá! Curtiu? Então não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para não perder os próximos. Até mais! Olá! Seguimos aqui na nossa exploração das teses repetitivas do STJ em direito processual civil. É bastante coisa, né? Com certeza. É um universo bem extenso. Pois é. E como a gente combinou, vamos analisar mais um bloco agora, dando sequência ao que vimos antes. Isso aí. Hoje, o nosso foco vai ser em 5 teses, tá? As de número 742, 724, 723, 721 e a 717. Um bom conjunto. A ideia é a mesma, né? Tentar extrair o essencial, o que o STJ definiu de mais importante ali para a prática. Vamos lá? Vamos. Começando pela tese 742. Essa parece tratar de um limite bem específico para a atuação do juiz, né? Algo sobre danos sociais que não foram pedidos na ação. O que o STJ disse exatamente? Precisamente. A tese 742 define que é nula a decisão, aquela que, numa ação individual, sabe, condena ao réu a pagar indenização por danos sociais. Ah, danos sociais. Isso. E o ponto-chave, sem que isso tenha sido pedido pelo autor. E ainda por cima para um terceiro que nem está no processo. Entendi. Quer dizer, o juiz não pode criar essa condenação do nada, de ofício? Exatamente. Não pode. Isso seria agir de ofício onde não deve. E por que isso é tão importante? Parece até meio óbvio, mas deve ter uma razão mais de princípio, imagino. Tem sim, claro. O fundo da questão é o princípio da congruência, ou a distrição, como preferir. Certo, o juiz fica limitado ao pedido. Isso. Ele tem que decidir nos limites do que foi pedido pelas partes. Se ele decide fora disso ou além, né? Aí temos o julgamento extra petita. Que gera nulidade, como diz a tese. Exato. O que é fascinante aqui é como isso reafirma uma garantia básica, né? A da previsibilidade. As partes precisam saber o que está em jogo. Uma condenação surpresa, assim, abala a segurança jurídica. Faz todo sentido. Ok, saindo dessa questão dos limites da decisão individual, temos agora um combo, né? Teses 724 e 723. Uhum. Elas voltam naquela ação civil pública super famosa, a dos expurgos inflacionários do Plano Verão contra o Banco do Brasil. Nossa, isso afetou muita gente. Muita gente mesmo. Um caso de enorme impacto social e econômico. E essas teses são cruciais. A 723, por exemplo. O que ela diz? Ela define que a sentença daquela ação coletiva, mesmo tendo sido proferida lá em Brasília, ela tem abrangência nacional. Ah, isso é importante. Vale para o país inteiro, então. Exatamente. Para todos que tinham caderneta de poupança no Banco do Brasil naquela época. Não importa onde a pessoa morasse. E tem um detalhe prático ótimo. Qual? O poupador pode escolher. Ele pode pedir o cumprimento individual da sentença no foro do seu próprio domicílio. Ou, se preferir, lá no Distrito Federal mesmo. Isso facilita muito o acesso à justiça, né? E quem exatamente pode fazer isso? A tese 724 entra aí, certo? Tem que ter sido associado ao IDEC na época, quem entrou com a ação? Ótima pergunta. E a tese 724 responde direto. Não precisa. Não precisa ter sido associado ao IDEC, o instituto que moveu a ação coletiva originalmente. Então qualquer pessoa que tinha poupança na época pode pedir? Qualquer poupador prejudicado. Ou os seus herdeiros, né? Os sucessores.
Todos eles têm legitimidade para buscar o cumprimento individual. Nossa. Se a gente conecta os pontos, o STJ está claramente reforçando a força da decisão coletiva. E talvez o mais importante, garantindo que milhares de pessoas possam de fato acessar a justiça para reaver aquelas perdas. Muita gente nem teria como entrar com uma ação individual para isso. É um exemplo claro de como a ação coletiva funciona, né? Impactante mesmo. Bom, mudando um pouco de assunto, mas ainda em execução, tese 721. Certo. Essa envolve honorários de advogado, mas numa situação específica. Execução contra a fazenda pública, e aí tem aquela renúncia de valores para poder receber por RPV, a requisição de pequeno valor. Como ficou isso? Então, aqui o STJ olhou para o princípio da causalidade. Basicamente, quem deu causa, a execução daquele jeito. Causalidade. Isso. A tese diz o seguinte: se a execução contra a fazenda começou, não teve embargos, ou seja, não teve resistência inicial da fazenda, Ok. e o valor original seria pago por precatório, aquele caminho mais longo para dívidas maiores do governo, aí, se o credor depois resolve renunciar a uma parte do valor só para se encaixar no teto da RPV ou receber mais rápido, Aí a fazenda não tem que pagar honorário. exato. Essa renúncia posterior do credor para acelerar o recebimento via RPV não justifica condenar a fazenda em honorários advocatícios naquela execução. Entendi. Porque a fazenda não resistiu no início e a escolha pela RPV foi do credor, para benefício próprio de receber mais rápido. Perfeito. Aplicava-se a regra da época, né? A Lei 9.494/97, lá no artigo 1º-D, que isentava a fazenda de honorários nessas execuções não embargadas que seguiriam o rito comum do precatório. A fazenda não deu causa a uma execução que já começaria simplificada pela RPV. A simplificação veio depois, por ato do credor. Clareou bastante. Faz sentido a lógica. E para a gente fechar este bloco, a tese 717. Ministério Público e ação de alimentos para crianças e adolescentes. O MP pode entrar com essa ação? Pode sim. O STJ afirmou que o Ministério Público tem legitimidade ativa para propor ação de alimentos em favor de criança ou adolescente. Certo. E o interessante são as ressalvas que a tese afasta. Essa legitimidade existe independentemente de algumas coisas. Como que, por exemplo? Independe se os pais exercem ou não poder familiar, se o menor está ou não naquela situação de risco do artigo 98 do ECA, e até mesmo se existe ou não defensoria pública na comarca ou se ela é eficiente. Nossa, isso é bem amplo, então. Qual a justificativa para essa legitimidade tão irrestrita do MP nesses casos? A justificativa é forte. É a proteção integral da criança e do adolescente, que é um princípio constitucional, né? O direito a alimentos é visto como um direito individual indisponível, essencial para a vida, para a dignidade. E por ser indisponível, o MP pode agir. Exatamente. O MP atua como um garantidor desses direitos fundamentais. Na prática, ele funciona como uma rede de segurança importante para assegurar a subsistência da criança ou adolescente. É o reflexo direto da prioridade absoluta que a nossa legislação dá aos direitos deles. É entendido. Uma análise bem densa, mas realmente esclarecedora. Cobrimos bastante coisa hoje. Sim, foram 5 teses importantes. Passamos pela nulidade da decisão extra petita, lá na 742, a questão da abrangência nacional e da legitimidade ampla na execução do Plano Verão, nas teses 723 e 724. Uhum. As particularidades dos honorários contra a Fazenda, na 721, quando tem RPV, e fechamos com essa importante legitimação do MP nas ações de alimentos na tese 717. Exato. Acho que conseguimos extrair pontos bem essenciais dessas decisões do STJ, né? Fica talvez uma reflexão para quem nos ouve. Como garantir que essas teses, uma vez que são firmadas lá em cima, realmente cheguem na ponta e se transformem em resultados práticos e eficientes no dia a dia de quem busca justiça? Uma ótima reflexão. A efetividade é sempre desafio. Com certeza. Bom, por hoje é isso neste bloco. Nos veremos no próximo para continuar essa exploração.